Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o lucro do Banco do Brasil, que tombou 60% no último trimestre, tá? A situação é meio... Para você ter uma ideia, olha só, para você ter uma ideia, a diretoria rezou, fez uma reza, apelou a Nossa Senhora, né, antes da reunião para comunicar o lucro. E de fato as ações do Banco do Brasil caíram bastante depois disso. A situação do Banco do Brasil é melhor do que a média das estatais brasileiras, porque banco no Brasil ganha muito dinheiro, né, meu amigo? Banco no Brasil não tem negócio melhor do que banco no Brasil. O Banco do Brasil era para ganhar muito dinheiro, mas com o Lula, meu amigo, o Lula é o rei merdas, né? Tudo que ele encosta vira merda. Os Correios ele quebrou, outras estatais. O Banco do Brasil não conseguiu quebrar ainda, mas conseguiu fazer o lucro do Banco do Brasil ser destruído completamente. Vamos entender esse caso aqui, porque isso tem implicações aí bastante sensíveis até com relação à eventual reeleição do Lula. Essa notícia foi sugerida por Operador Schlumberger, Auditor Fiscal Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, lucro do Banco do Brasil tombou 60% e a rentabilidade, o ROI, chegou só a 8% no terceiro trimestre de 2025. Para você ter uma ideia, a tragédia que é isso, aqui ó, o Bradesco teve um ROI de 14%, o Santander teve um ROI de 17%. Ou seja, tipicamente o ROI, que é o retorno sobre o investimento, né, sobre o patrimônio do banco, são números grandes, né? É o que eu falo para você, banco no Brasil dá muito dinheiro. Por quê? Porque é o negócio mais tranquilo do mundo. Tu empresta dinheiro para o governo, né, compra título do governo direto, lá do Brasil direto lá, e aí, ou seja, você ganha uma fortuna com isso daqui. Para os bancos é uma maravilha esse negócio, né? Os bancos privados se deram muito bem. O Banco do Brasil ficou com a tromba. Por que ficou com a tromba? Porque, de novo, mais uma vez, o Banco do Brasil foi usado politicamente. O que o Lula fez nos Correios, nas estatais todas, na Docas, no monte de estatal que quebrou as estatais todas, ele fez no Banco do Brasil também. Botou um monte de sindicalista que não sabe fazer porra nenhuma na diretoria do banco, um monte de gente inútil, incompetente, coisa e tal, para ganhar dinheiro. E esse pessoal é melhor quando fica só com um cargo inventado, sabe aquele cargo de assessor especial para mudança na terceira volta do pentelho esquerdo, né? E é bom quando é assim, porque pelo menos não atrapalha o banco funcionar. Pior é quando ele nomeia as pessoas que acham que realmente devem interferir na condução do banco, é aí que ferram de vez com o negócio, né? É o mesmo caso dos Correios. Um monte de sindicalista lá no Banco do Brasil, um monte de cupincha do Lula no Banco do Brasil, é lógico que a coisa é da merda, né? Bom, para você ter uma ideia do quão ruim que foi isso, né? Lucro tombou mais de 60% no terceiro trimestre, ficou só em 3,8 bilhões. Ainda deu lucro, tá? Ainda é um lucro que estava dentro das expectativas, segundo eles estão dizendo. Mas foi muito abaixo do que era esperado do trimestre anterior, né? Caiu muito esse lucro e, de novo, caiu no Banco do Brasil. Não foi um problema sistêmico do Brasil, foi um problema do Banco do Brasil especificamente. Aqui, ó, para você ter uma ideia, né? Aqui, antes dos resultados ruins, a diretoria do Banco do Brasil fez uma reza. Assim, olha só, eu dou muito valor à questão religiosa, eu acho que rezar é uma coisa sempre boa e coisa e tal, mas eu duvido que o pessoal da diretoria do Banco do Brasil faça reza antes de cada reunião, ou seja, né, que existe essa hipótese. Eles poderiam ser pessoas muito religiosas, que antes de cada reunião fazem reza e não sei o que lá, aquele troço todo. Eu não acho que é esse o caso. O caso aqui eles normalmente não fazem reza nunca, né, cagam para a religião completamente. Aí você conhece a síndrome do ateu no avião que está caindo, né? Quando o avião está caindo, aí o ateu, não, Nossa Senhora, por favor, Nossa Senhora me salva, não sei o que lá. Né? E a situação aqui é mais ou menos essa, pelo que eu entendi, né? Estavam no desespero aqui, aí lembraram de Nossa Senhora Jesus Cristo, por favor, Deus, me acode aqui, não sei o que lá. Aqui, o lucro 60% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. E aqui, ó, antes da diretoria apresentar os resultados, todos pediram ajuda divina. O áudio vazou, e todos rezaram uma Ave Maria antes da conference call, né? Eu tentei achar esse áudio, tá? Eu imagino que ele está circulando pelos grupos de WhatsApp aí, mas infelizmente eu não consegui achar esse áudio aqui, não consegui ter acesso a esse áudio. Como diz aqui o Lauro Jardim, mas nesse caso, pelo menos até agora, as preces não foram atendidas, né? A ação do Banco do Brasil está caindo nesse momento na B3, deu uma queda, depois recuperou um pouquinho, mas a queda ainda é muito grande, né? O grande problema nesse caso do Banco do Brasil é o seguinte:
Se você é um investidor aqui no Brasil, se você, ou um investidor estrangeiro que quer investir no Brasil e quer investir em banco, é muito melhor investir nos bancos privados, porque eles estão dando um retorno muito alto. O Banco do Brasil, pela ingerência política, pela determinação política, está ficando para trás, né? É lógico, se você ler aqui o comunicado, eles falam de um monte de coisa, quais foram os problemas. Parece que a inadimplência do setor rural, dos produtores rurais, foi uma coisa determinante, né? O Banco do Brasil faz muito empréstimo para produtor rural e esse ano a inadimplência foi muito grande, muitos períodos de falência e coisa e tal. Isso daqui, de certa forma, não deixa de ser culpa do Lula também, né? O Lula, desde que assumiu essa segunda presidência dele, que essa terceira presidência dele, ele abertamente tem combatido o agronegócio, tem brigado com o agronegócio, tem feito maldades com o agronegócio. Então, isso levou muitos produtores a, de fato, terem problemas. Um exemplo disso, até, né? Eu não sei se isso aqui já se refletiu nesse caso, porque ainda acho que é muito cedo para estar refletido nisso daqui, mas as tarifas do Trump são uma situação dessa. O Lula poderia ter resolvido as tarifas do Trump muito rapidamente. Olha, o Trump quer que faça o quê? Que se corrija o que aconteceu, o absurdo que é essa ação contra o Bolsonaro no STF. É só fazer anistia. Todo mundo sabe que a anistia passa e todo mundo sabe que o STF está cantando de galo, mas não tem como barrar a anistia porque estaria jogando fora a Constituição completamente. No final das contas, aprova a anistia e pronto, resolve o problema do Bolsonaro, acabou. Era só fazer isso. E acabar também com a censura nas redes sociais. O Lula vai fazer isso? Não vai, porque o Lula está cagando pro Brasil. Ele está cagando pro povo brasileiro, está cagando pra economia brasileira. Ele só quer se reeleger. Para ele se reeleger, é melhor ele bater no Bolsonaro, é melhor ele bater no Trump, é melhor ele brigar e coisa e tal. Então, é o que eu falo para vocês, né? A culpa disso daqui, de certa forma, não deixa de ser do Lula. Não acho que essa inadimplência do agro aqui tenha a ver com as tarifas ainda, porque as tarifas, o efeito delas ainda vai ser sentido daqui para frente. Mas a verdade é que, de certa forma, isso vai piorar a situação sim. Não é à toa que não só o Banco do Brasil ele reconheceu esse prejuízo, reconheceu essa diminuição do lucro grande, coisa e tal, como já está se preparando para um rendimento medíocre nos próximos anos, né? Ou seja, já está colocando que daqui para frente a coisa tende a piorar, vai demorar muito para ele se recuperar, né? O Citibank levantou mais uma bandeira vermelha, né? Tiraram R$6 do preço-alvo da ação do Banco do Brasil, né? Preço-alvo é uma conta que esses bancos fazem para calcular qual que é o valor, qual que seria o valor real da ação que deveria ser, na opinião dos analistas do Citibank, né? Tiraram R$6. A ação do Banco do Brasil está valendo era R$29, agora eles botaram R$23, que é mais ou menos o que ela está valendo hoje, né? Então, ou seja, jogou muito para baixo a valorização da ação do Banco do Brasil, o que é uma coisa preocupante para os investidores do Banco do Brasil, né? E, de novo, se fosse só o Banco do Brasil, isso era menos mal, porque o Banco do Brasil, bem ou mal, é um banco. Então ele diminuiu o lucro, teve problemas, mas não vai quebrar o Banco do Brasil, ou pelo menos não vai quebrar muito rápido o Banco do Brasil, né? Talvez com as sanções da Magnitsky a gente chegue a alguma coisa aqui, mas não vai quebrar fácil. Agora, o problema é que, se você reparar, isso é um padrão da administração Lula. A administração Lula quebrou todas as estatais aqui, ó. 9 estatais sobre risco financeiro. O Banco do Brasil não está nessa lista, tá, gente? Mas o que eu estou botando aqui é isso. O mesmo vício de administração, a mesma má administração que o Lula fez nessas estatais todas aqui, ele fez do Banco do Brasil também. É que o Banco do Brasil é um banco. Não tem como dar muito prejuízo, né? O melhor negócio do mundo no Brasil é banco, né? Aqui, ó, Correios, Casa da Moeda, Empresa Brasileira de Infraero, tudo isso daqui o Bolsonaro estava querendo privatizar. Deveria ter privatizado. Tivesse privatizado, tinham sido salvas da sanha do Lula, né? Empresa de participações da energia nuclear e binacional. Essa daqui é a Itaipu, né? Itaipu é um problema isso daqui, porque Itaipu não tem como ser vendida, não tem como ser privatizada. A Constituição brasileira fala que Itaipu é eternamente estatal. Emagé, eu nem sei o que é essa porra aqui, e 5 companhias docas. Docas são companhias que controlam portos, né, em vários lugares do Brasil. Isso aqui também estava no plano de privatização do Bolsonaro, as companhias docas em vários estados. Porque realmente, mais uma vez, o que o Lula fez? Botou um monte de sindicalista para tomar conta do negócio, é lógico que deu merda, né? O TCU está investigando esse troço aqui porque isso é uma catástrofe. Os Correios estão perto de falir, de quebrar mesmo. Você amanhã tentar mandar alguma coisa pelos Correios e simplesmente não conseguir mandar, né? Aqui, ó. Tesouro alerta para risco fiscal em estatais como Correio e Docas.
O Tesouro está alertando, além do TCU, o Tesouro também está alertando para a catástrofe que está vindo com essas estatais aqui no governo. Então, ou seja, o governo Lula nunca arrecadou tanto como agora no governo Lula. O cara está escorchando imposto em tudo quanto é lado, inventando, tirando imposto do ar para cobrar imposto para ganhar mais dinheiro em cima da gente, e nem com isso consegue manter o equilíbrio fiscal, quebrando um monte de empresas. O Brasil vai levar décadas para se recuperar desse governo Lula, meu amigo, não é brincadeira não. Agora, uma coisa que pode ser positiva dessa história toda, né? No arcabouço fiscal tem uma regra que pode travar o aumento de gastos em 2026. Segundo o arcabouço fiscal, se o Lula não conseguir cumprir o limite lá dos gastos, se não tiver o equilíbrio fiscal esse ano, nos outros anos ele disse que teve, mas não teve de verdade, né? Estava na margem de erro ali. Agora, se ele não conseguir cumprir esse ano, e tem muita chance dele não conseguir cumprir esse ano, ele só pode aumentar os gastos ano que vem 0,6%. Ele está planejando aumentar 6%. Ele só pode aumentar 0,6%. Então, tem alguma coisa aqui, tem uma briga aqui, ó, porque o artigo 6A do arcabouço estabelece que, caso haja déficit primário do governo federal a partir de 2025, ficam vedadas no exercício subsequente à apuração até a constatação de superávit primário anual. Então, se houver déficit primário hoje, em 2025, em 2026 o Lula não consegue, que o aumento de despesas em encargos com o pessoal não pode ficar acima de 0,6%. E não pode ter nenhuma lei que conceda, amplie ou prorrogue a concessão ou prorrogações de benefícios tributários e salários também. Então, ou seja, isso aqui é uma coisa que pode ser positiva. No final das contas, o governo pode ficar congelado no ano que vem, justamente devido à má condução econômica do Lula, o que certamente vai prejudicar o Lula na eleição ano que vem. Tomara que sim. Mas o Lula já está dizendo que essa regra não vale. Ele está dizendo aqui porque a lei fala em apuração em 2025. A apuração de 2025 só vai ser no imposto de 2026 e que não sei o que lá, e que, portanto, só em 2027 que essa regra valeria. É o famoso arcabouço fiscal, que não quer dizer nada, né? O calabouço fiscal do Haddad, que o pessoal usa só quando tem interesse. Tira tudo do arcabouço, tudo sai fora do arcabouço, e não sei o que lá, e pronto, e não interessa. Ou seja, um absurdo esse calabouço fiscal que não protege absolutamente nada, e estão querendo vilipendiar ele mais uma vez. Mas tomara que com essa situação trágica aqui das estatais brasileiras, inclusive do Banco do Brasil, tomara que a gente tenha essa limitação ano que vem. Seria uma coisa boa, tanto para a questão fiscal brasileira, quanto para a questão eleitoral brasileira. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.